Olá pessoal, nossa aula hoje será sobre proporcionalidade, regra de três compostos. Vamos lá. Estou só mostrando aí, quem quiser tirar alguma dúvida, me procura, tá? Então a gente vai relembrar aqui um pouquinho razão. Então, razão é toda a relação entre duas grandezas. É o quociente obtido pela divisão da primeira grandeza pela segunda, sendo a segunda grandeza um número diferente de zero. Então, a gente tem uma fração onde a letra A representa antecedente ou numerador, como a gente geralmente é mais comum a gente falar, e a letra B consequente ou denominador. Vamos ver aqui proporção. É a igualdade entre duas razões. O produto entre os elementos dos extremos é igual ao produto dos elementos dos meios. Então, está representado aí A em relação a D extremo, B em relação a C meios. Como é que a gente lê aí essa proporção? Então, A está para B, assim como C está para D. Então, um exemplo aqui. Qual a razão entre as áreas de um quadrado A com 4 centímetros de lado e um quadrado B com 8 milímetros de lado? Então, a gente aqui tem o quadrado A, 4 centímetros de lado, então a área desse quadrado será 16 centímetros ao quadrado. Vamos ver aqui o quadrado B, 8 milímetros. Observe que a gente está com medidas diferentes aí, tá certo? Então, a área do quadrado B será 64 milímetros quadrados. O que é que a gente tem que fazer aqui, ó? Transformar milímetro quadrado para centímetro quadrado. Então, a área do quadrado B passa a ser 0,64 centímetros, né? Então, agora aqui, a razão entre a área do quadrado A e o quadrado B. Lembrando que quando a gente fala razão, a gente tem que seguir essa nossa fala. Se eu estou começando com o quadrado A em relação ao quadrado B, então a expressão tem que ficar assim, ó, A sobre B. Então, 16 sobre 0,64 vai ser igual a 25, certo aí? Um outro exemplo aqui. Calcule y, sabendo-se que os números 14, 18, 70 e y formam nesta ordem uma proporção. Ó, palavra-chave, nesta ordem. Eu não posso colocar de qualquer jeito, não. Eu tenho que seguir a ordem. Então, como é que seria essa ordem? Aqui, ó. Então, 14 está para 18, assim como 70 está para y. E aí, a gente vai fazer, ó, 14 vezes y e 18 vezes 70. Então, 14y é igual a 1.260, dividindo, né? 1.260 por 14, então y será 90. Então, a gente encontrou aí na proporção o valor de y. Então, agora a gente vai ver escala, que é também uma razão, né? Escala é uma razão entre a medida do desenho e a medida real. Então, aqui está a expressão, é igual à medida do mapa ou da figura, do desenho, sobre a medida real. Então, D pequeno sobre D grande. Então, um exemplo aqui. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia cuja extensão é de 15 quilômetros. Isso aqui é a rodovia. No mapa em questão, sua medida está em 10 centímetros, o que nos permite concluir que a sua escala cartográfica é de... Lembrando que isso é um assunto também que cai no Enem, tá, gente? Sempre eles estão trazendo uma questão de escala. Então, o que é que a gente tem que ver aqui, ó? D pequeno, né? É 10 centímetros. E D grande é 15 quilômetros, e aí a gente vai transformar em centímetros. Então, observe que a gente está trabalhando em unidade de medidas aqui, né? Então, você tem que se lembrar daquela escalazinha. Agora, a gente faz a divisão, 10 por 1.500.000. Então, dividindo aqui, a gente vai ficar com a escala 1 para 150 mil. Qual é a nossa resposta dessa questão? Letra B. Ok aí? Continuando. Então, proporcionalidade entre grandezas.
Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, comprimento, peso, preço, idade, temperatura, entre outros. Então, as grandezas são classificadas em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vejamos aqui, ó. Quando é que uma grandeza é diretamente proporcional? Então, duas grandezas são diretamente proporcionais se o aumento de uma delas implica no aumento da outra, na mesma proporção. Então, vamos ver aqui o exemplo. São 3 cadernos. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16. Observe que se dobramos o número de cadernos, também dobramos o número os valores do caderno. Observe aqui a tabela. Se um caderno custa, se 3 cadernos custa 8, 6 cadernos custará 16. Então, dobrou aqui em cadernos, também dobrou o valor. Certo? Então, aí é diretamente proporcional. Cresceu de um lado, cresceu também do outro, na mesma proporção. Continuando. Grandezas inversamente proporcional. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais se o aumento de uma delas implica diminuição da outra na mesma proporção. Vamos ver aqui o exemplo. Para encher um tanque são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas vasilhas seriam necessárias? Então, ó, eu tenho vasilhas, tenho litro. Então, 30 vasilhas, 6 litros. Se eu multiplicar aqui, ó, duplicar a quantidade de vasilhas, ó, diminuiu a quantidade de litros. Então, se eu tiver menos litros, eu vou precisar de mais vasilha. Então, veja que a relação aí é inversamente proporcional. Diminuiu uma, que foi os litros, aumentou o outro valor, passou para ser 60. Ok? Vamos continuar aqui. Regra de 3 composta. Tem muita gente que confunde aí como é que se resolve essa regra de 3 composta. Então, vamos lá. É o processo usado para resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Em uma obra, 10 homens concluíram um dos trabalhos em 6 dias, fazendo 6 horas diárias. Se apenas 5 homens estivessem trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído com execução de 6 horas por dia? Então, vamos montar aqui a tabela. Então, homem, 10 homens, dias, 6 dias, trabalhando 8 horas dias. Aí, na outra situação, então, se 5 homens quer saber a quantidade de dias trabalhando 6 horas, o que é que a gente tem que fazer aqui primeiro? Ó, eu geralmente considero a seta aqui para baixo, tá? Onde tem a pergunta, a seta fica para baixo. Então, a gente vai fazer aqui a pergunta. Lembrando que a pergunta eu só posso trabalhar com 2 situações. Então, primeiramente, eu vou trabalhar com essas 2 situações. Então, ó, se 10 homens para fazer um determinado serviço leva 6 dias, 5 homens para fazer o mesmo serviço, vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Então, vou precisar de mais tempo, não é isso? Então, ó, se eu vou precisar de mais tempo, porém aqui está diminuindo, ó. Então, aumentou aqui, diminuiu aqui, é inversamente proporcional essa relação, ok? Agora, a gente vai esquecer esse lado e vem para cá. Então, trabalhando 8 horas por dia, trabalhando 8 horas para fazer um serviço, eu gasto 6 dias. Se eu trabalhar 6 horas, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Então, vou precisar de mais dias, né? Então, se eu preciso de mais dias e aqui está diminuindo, ó, inversamente proporcional à relação. Entendido até aí? Então, lembrando que numa regra de 3 composta, a gente só faz a pergunta de 2 em 2, tá certo? Então, essa coluna eu faço com essa e a relação é sempre onde está a pergunta. Ó. Então, eu pego essa coluna, faço a relação aqui e vejo se vai ser inversa ou direta. Depois eu pego a outra coluna e faço a relação onde está a pergunta.
Então, vamos montar aqui. Então, ó, eu vou considerar esse, ó. Observe que a pergunta veio no centro. Então, o ideal é que a gente, na hora de montar, traga ela para a extremidade, ó, como eu coloquei aqui, ó. Então, igual, ó. Lembrando, se essa seta está para baixo, essa está para cima, eu tenho que inverter, ó. Tá certo? Porque é inversamente proporcional, vezes a outra coluna. Então, simplificando aqui, ó, eu simplifiquei 5 com 10, 8, eu posso simplificar com 6, 2, não é isso? Então, eu vou ficar aqui, ó, 6 sobre x igual a 3 sobre 8. Então, resolvendo a proporção, a gente vai ficar com 3x igual a 48, então x igual a 16 horas. Continuando, então, outro exemplo aqui. Na merenda escolar, 320 crianças consumiram 1.440 litros de leite em 15 dias. Quantos litros de leite deverão ser consumidos por 400 crianças em 30 dias? Então, ó, montei aqui a tabela, não é isso? Setinha para baixo. Então, ó, se 320 crianças consomem 1.440 litros, 400 crianças vão consumir mais leite ou menos leite? Aumentou o número de crianças, então eu vou precisar de mais leite. Então, ó, aumentou aqui, essa relação é diretamente proporcional. Vamos esquecer essa, agora vamos para cá. Em 15 dias se consome 1.440 litros de leite. Em 30 dias vai consumir mais ou menos leite? Mais, né? Aumentou a quantidade de dia, eu vou consumir mais. Então, ó, mais leite, aumentou a quantidade de dia, a relação é direta. Então, observe que no problema anterior eu tinha a relação inversamente proporcional. Nesse problema, nossa relação é diretamente proporcional. Então, observe que numa regra de 3 composta, a gente pode ter as duas situações. A gente pode ter uma regra de 3 inversamente proporcional, como foi no caso anterior, e aqui eu estou trazendo uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, quando acontece isso, ó, lembrando que se está no meio a pergunta, eu vou trazer para a extremidade. Ó. Então, quando acontece isso, eu não vou precisar inverter nada como foi no anterior. Já trago do jeito que está, porque as setinhas estão na mesma posição. Então, aqui eu fiz uma simplificação, ó, cortando aqui esses zeros, tá certo? Simplifiquei aqui, ó, por 8, 32 por 8 dá 4, 40 por 8 dá 5, 15 por 15 vai dar 1, 30 por 15 vai dar 2. Aqui eu ainda poderia simplificar, ó, 4 com 2, tá certo? Lembrando que a gente só pode fazer esse tipo de simplificação se a gente estiver trabalhando com produto, certo? Produto com fração, ok? Então, simplificando aqui, ó, obtive o resultado 1.440 dividido por x igual a 4 sobre 10. Multiplicando e resolvendo aqui a divisão, a gente vai ter 3.600 litros de leite, certo? Então, vamos aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.